Por 3 séculos, tripulações piratas aterrorizaram a Europa e principalmente o território da Inglaterra, com saques, pilhagens e conquistas. Hoje nós vamos conhecer a história e as incursões dos vikings, os guerreiros bárbaros mais famosos e temidos da Idade Média. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ainda durante o reinado de Carlos Magno, a Europa foi invadida por povos vindos da Península Escandinava, a região que abarca a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. Os vikings, como passaram a ser chamados, realizavam saques e pilhagens em toda a costa europeia. Movidos pela ganância, aportavam os seus navios na Inglaterra, na França e na Alemanha, confiando que Odin, que eles acreditavam ser o deus da guerra, enviaria suas filhas, as valquírias, para carregar os corpos dos guerreiros mortos em combate. Esse já é o 22º vídeo dessa série sobre a história da igreja. Você está acompanhando? Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, não se preocupe, basta você procurar pela playlist com esse mesmo nome, que nós vamos deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo, ok? Um de seus personagens lendários, Ragnar Lodbrok, chegará a cercar a cidade de Paris navegando pelo rio Sena. Tal era o seu desenvolvimento na construção de embarcações. São esses piratas nórdicos que darão o nome à região da Normândia, ao noroeste da França. Até serem cristianizados e se pacificarem, os vikings causarão um grande terror em todo o continente europeu, desde o início do século VIII até a metade do século XI. A primeira grande incursão dos vikings atingiu o leste da Inglaterra no ano de 793. O mosteiro do lugar foi invadido e os nórdicos mataram os monges, queimaram os seus manuscritos, destruíram a abadia e pilharam todos os tesouros que conseguiram. Esta, na verdade, se tornou uma regra das invasões vikings, saquear os mosteiros, onde havia grandes tesouros e pouca ou nenhuma resistência a enfrentar. Depois de um período de saques constantes, os nórdicos começaram efetivamente a colonizar a Europa. No século IX, toda a Inglaterra foi alvo da incursão dos vikings. O rei de Nortúmbria foi submetido por Ivar, filho de Ragnar Lodbrok, num temido ritual denominado Águia Sangrenta, método de execução comum entre os vikings que consistia em quebrar as costelas da vítima com um machado e puxar para trás os seus ossos e os pulmões, a fim de criar a ilusão de um par de asas brotando em suas costas. E no reino da Anglia Oriental, em 869, o rei Edmundo, santo e mártir, foi amarrado numa árvore e morto com flechas. No reino da Mércia, o rei, antevendo o perigo, fugiu para se tornar monge em Roma. No reino de Wessex, o rei derrotado foi sucedido por seu irmão Alfredo, que, resistindo e lutando bravamente contra os vikings, conseguiu defender o seu reino e empreender a unificação da Inglaterra, recebendo por isso o epíteto de O Grande. Aí, ao contrário do que aconteceu no continente, os reis se fortaleceram e os vikings tornaram-se vassalos dos ingleses, e tendo o chefe da armada escandinava aceitando o cristianismo e recebendo o sacramento do batismo. A vitória de Alfredo o Grande sobre os povos nórdicos virou poesia pelo famoso escritor britânico Chesterton em sua famosa obra A Balada do Cavalo Branco. Em determinado trecho dessa longa e inspirada poesia, Chesterton conta a aparição de Nossa Senhora a Alfredo, durante a qual ela encoraja o rei de Wessex à batalha em um período de enorme instabilidade política e religiosa. Vale lembrar que o século X ficou conhecido na história da Igreja como o Século de Ferro, quando, em um curto período de 40 anos, 15 papas reinaram na Sé de São Pedro. E enquanto todos se entregavam às hordas vikings e aos maus costumes, Alfredo, animado por Maria Santíssima, não se entrega. Às vésperas da Batalha de Edington, acontece o encontro entre os dois. Mãe de Deus, disse o andarilho,
Eu sou apenas um rei comum, nem vou perguntar o que os santos podem perguntar, pois sei que as portas do céu são portas terríveis. Quando o nosso último arco for quebrado, rainha, e nosso último dardo for lançado, ainda teremos casa para voltar? O impressionante da vitória de Alfredo é justamente a sua luta, mesmo sem esperanças e apoios humanos. De fato, é no final, quando tudo já parece perdido, que acontece a eucatástrofe. Hoje, diante da barbárie dos vikings que profanam o templo de Deus, é preciso lutar, ainda que as expectativas humanas não existam. A vitória do céu é certa, mas não nos é dado conhecer os detalhes do que vai acontecer nessa vida. É importante isso, pois Alfredo vivia num tempo de grande instabilidade, como vivemos hoje em dia. E Alfredo não se entregou. Nossa Senhora disse a Alfredo que as portas do céu são de fácil acesso aos homens marcados com a luz de Cristo. O céu não é um grande mistério, ele nos foi revelado, é nosso amigo. Nossa Senhora não diz se Alfredo vai vencer ou não. Ela apenas garante que vai ter a cruz. A noite vai ser 3 vezes noite e o céu vai ser uma capa de ferro. E Nossa Senhora pergunta, você tem alegria sem causa e fé sem esperança? Em resumo, Nossa Senhora pede para Alfredo ser alegre sem nenhuma razão humana e para crer e ter fé sem nenhuma razão humana. Porque quando você toma a cruz dia após dia, haverá a vitória. A saga do Senhor dos Anéis é extremamente influenciada pela balada do cavalo branco de Chesterton. Nós vamos lutar a grande derrota. Por quê? Porque é daí que acontece a eucatástrofe na linguagem de Tolkien. E Alfredo lutou todas as batalhas na convicção humana de que ele seria derrotado. E foi lá e lutou e venceu. E como veio essa vitória? Só pode ter sido providência divina. Então a lenda explica como veio a vitória, né? Alfredo, depois da visão de Nossa Senhora, foi lá e convocou os seus nobres, falou tudo o que ia acontecer e muitos nobres se dispuseram a morrer na batalha. E quando tudo parecia perdido, os vikings começaram a festejar. Mas neste mesmo momento, Alfredo manda soar a última trombeta para que eles ataquem mais uma vez. E os vikings não acreditam naquilo. Quando não havia mais possibilidades de vitória para os anglos, Alfredo viu Nossa Senhora de pé, sozinha e inocente ao lado do estandarte. Havia 7 espadas no seu coração, mas ela tinha uma espada na mão. Nossa Senhora começa a lutar e vence a batalha. E Alfredo vence a batalha, sim, estamos na mesma situação de Alfredo o Grande, mas quando a situação parecer desesperadora, Nossa Senhora virá com as 7 espadas das dores no coração, mas uma estará nas suas mãos, e ela fará alguma coisa com essa espada. Afinal, somos chamados a lutar por Nossa Senhora. Exatamente. O céu não é um mistério para nós, mistério é o nosso amanhã. Vamos alegremente no escuro. Caminhemos no céu, já sabemos o que vai acontecer. Vai ser o nosso triunfo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da igreja conosco? Disposto a esquecer tudo aquilo que você aprendeu com aquele seu professorzinho militante, vermelhinho, e os livros do MEC? Coloque aqui nos comentários, ok? Isso mesmo, e se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like para nós, certo? E também compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais, aí, grupos de WhatsApp, enfim, pois isso nos ajuda também a evangelizar. Ah, e você ainda não é inscrito em nosso canal? Se inscreva agora, tá? E clica lá no sininho para continuar recebendo todas as nossas atualizações, não perder nada do que acontece por aqui. Afinal de contas, né, Carol? Nós temos vídeos diários sempre ao meio-dia. É mesmo. E seja também um sócio evangelizador. Envie um Pix para nós de qualquer valor. A chave Pix está aparecendo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigada a você que nos ajuda com as suas orações e doações todos os meses. Que Deus abençoe. Paz e bem.